Você ouve agora Papo Político, com Fabiana Pulcinelli. Olá, Fabiana, bom dia. Olá, Luiz Geraldo, bom dia a todos os ouvintes. Fabiana, o vereador Tairone de Martino, até então candidato a vice, disse que sairia, resolveu ficar, mas no fim saiu mesmo, né? Apresentou a renúncia aí junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Seu pedido de renúncia foi protocolado, o tribunal que inclusive deve se reunir para discutir esse pedido e a possibilidade, já que o Partido dos Trabalhadores já apresentou aí um nome, né, para ocupar a vaga de Tairone de Martino, do professor José do Carmo. E aí surge a lei, né, o que diz a lei e também se há ou não divergência a respeito da interpretação dessa lei. Convidamos o advogado, especialista em direito eleitoral, Diogo Cruçara, para falar com o ouvinte CBN Goiânia do assunto aqui no Papo Político. Olá, Diogo, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo, bom dia, Fabiana, bom dia a todos os ouvintes da CBN Goiânia. Acho que a primeira pergunta deve ser essa. A lei diz o quê? E há mesmo essa divergência com relação à interpretação da lei? Olha, Luiz, a lei, essa é com certeza a questão mais polêmica dessa eleição de 2014, né? Porque nós temos aí um quadro que ainda é incerto. A lei, a mini-reforma eleitoral, ela prevê que o prazo de substituição é de 20 dias. Só que na resolução do TSE, que já tinha sido editada a partir da construção jurisprudencial do próprio tribunal, esse prazo de 20 dias já estava previsto. O TSE está entendendo que essa lei não vai se aplicar para as eleições de 2014. Só que e a resolução que ele já tinha editado? Ela vai se aplicar ou não vai se aplicar para a eleição de 2014? É essa discussão que o TRE vai ter agora, a partir do momento em que ele pede a substituição da candidatura do Tairone pela do professor Zé do Carmo. Agora, Diogo, é possível apontar como que os tribunais regionais ou o Tribunal Superior têm se comportado em relação a isso? Alguns especialistas, alguns advogados têm apontado jurisprudência, mas ao que parece nessas eleições esse caso é inédito. Como tem sido o comportamento dos tribunais em relação a casos como esse? Fabiana, esse caso realmente é um caso inédito nas eleições de 2014. A jurisprudência que a gente tem, ela foi construída antes dessa alteração de posicionamento. Então nós tivemos um caso emblemático, que foi o caso de Paulínia, em São Paulo, em que o TSE decidiu por 4-3 que essa substituição poderia ser feita até 24 horas antes do pleito eleitoral. Essa jurisprudência diz respeito à eleição 2012. Nas eleições de 2012, várias questões que hoje têm um entendimento distinto estavam sendo aplicadas. Então, para 2014, o quadro é, de fato, incerto. Os candidatos que tinham um registro indeferido e que vieram a ser candidatos, o que eles fizeram? Eles respeitaram o prazo de 20 dias. Se a gente lembrar o que aconteceu com a Arruda, com o Riva no Mato Grosso e com alguns outros candidatos majoritários, todos respeitaram o prazo de 20 dias que estavam previstos na resolução a 23.405. Esse caso de Goiás é um dos únicos casos em que não houve o respeito a esse prazo, até porque é uma situação totalmente inusitada, e aí o tribunal vai ter que dar uma solução para esse caso concreto. Eu não acredito que a jurisprudência da eleição de 2012 possa servir de parâmetro para a gente. Esse dispositivo é novo e essa interpretação vai surgir daqui para frente. Agora, a definição deve sair até domingo ou pode ficar para depois, ficar em suspenso aí o resultado das eleições de Goiás? Uma coisa já está certa, essa definição não sai até domingo. Porque o que acontece? Ontem o tribunal já homologou, então até dando uma informação, a candidatura do Tairone já foi homologada a renúncia ontem à noite mesmo pelo pleno do TRE. Então não será levado hoje na sessão, já foi levado ontem na sessão. Então desde ontem a renúncia já é um fato consumado, isso já foi homologado pelo pleno do TRE. Quando chegou a renúncia às 17 horas e 49 minutos de ontem, imediatamente o tribunal, com toda a agilidade que lhe é peculiar, já levou essa renúncia ao relator do processo de registro, que é o Dr. Leão Aparecido Alves, e ele, aproveitando que a corte já estava reunida, levou isso ao pleno. Então, a renúncia já foi homologada. Agora, hoje, nós vamos ter o pedido de substituição, já informado pelo Diretório Estadual do PT, com a indicação do professor Zé do Carmo. A partir daí, começa-se um novo processo de registro, com o primeiro passo
é a publicação de um edital para eventuais impugnações. Esse prazo desse edital, Fabiana, é de 5 dias, ou seja, antes da eleição não se decide, porque agora já faltam só 3 dias. Então, essa situação ainda ficará sob júdice no dia do pleito. Os votos seriam computados de que forma? Nulos até essa definição? Essa talvez seria a principal discussão de hoje até domingo. E vamos lembrar que isso pode gerar um quadro de insegurança para a eleição domingo. Suponhamos, e como as pesquisas, inclusive a pesquisa do Ibope de ontem mostra, um candidato próximo da linha do segundo turno, de não dar o segundo turno, caso efetivamente esses votos sejam considerados como nulos, há uma recontagem desses votos que pode alterar o percentual necessário para que se termine a eleição no primeiro ou no segundo turno. Então nós temos aí um quadro de insegurança para a eleição de domingo. Por enquanto, hoje, o quadro de hoje é a renúncia homologada, os votos estariam nulos. Mas com a substituição, a partir do momento que se pede a substituição, o tribunal vai analisar a situação se só o pedido de substituição faz com que já tenha-se um novo registro, esse candidato seja apto, e aí volta a se validar os votos. Mas essa discussão, hoje o tribunal ainda vai ter que analisar esse tema. Agora, Diogo, em relação à decisão do Tribunal de Contas dos Municípios, ontem o Antônio Gomide foi alvo também de um processo lá, houve uma decisão pela reprovação das contas dele. Isso ainda interfere na questão da candidatura, do registro da candidatura? Interfere, sim. O Ministério Público Federal ele impugnou a candidatura de Gomide por conta da rejeição das contas perante o Tribunal de Contas. E veja como a jurisprudência do TSE muda de uma eleição para outra. E em 2012, ele não teria nenhum problema, porque a jurisprudência de 2012 falava que a competência para julgamento é da Câmara. Só que o TSE mudou a jurisprudência para 2014. E passou a entender que a decisão que vale é a do Tribunal de Contas. E aí o TSE mandou que o TRE reanalisasse o processo e, caso comprovasse que as contas de fato estão rejeitadas com ato doloso de improbidade administrativa, ele teria também, por esse motivo, a candidatura rejeitada. Então, paira agora sobre a candidatura de Gomide 2 problemas. Um, decorrente da renúncia do seu vice, com a substituição possível ou não, e ainda a questão da impugnação apresentada pelo Ministério Público Federal, que ganha força a partir do julgamento de ontem pelo TCM, para que seja também rejeitado o recurso por conta do julgamento irregular das contas. Diogo Crossara, obrigado pela gentileza de atender o nosso convite, falar aqui com o público CBN. Um bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo. Bom dia, Fabiana. É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Advogado especialista em direito eleitoral, Diogo Crossara, falando com o ouvinte CBN a respeito dessa decisão de renúncia do vice do PT, também essa situação do julgamento no TCM. Agora, Fabiana, a Clênia Marques me passa aqui uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral da data de ontem, quarta-feira. A candidata ao governo Tocantins, Eula Angelim, do PSOL, e a vice tiveram as candidaturas suspensas pelo TRE. A decisão foi tomada após um julgamento que aconteceu ontem e, conforme a assessoria do órgão, a decisão tomou como base uma resolução do TSE que impede a substituição de candidato por um prazo menor do que 20 dias da eleição, exceto em caso de morte. Então, essa questão toda está sendo discutida. O Diogo Crossara falou de uma decisão em Paulinha, né? Que teve uma decisão favorável, e agora essa decisão do TRE do Tocantins, isso vai criando jurisprudência nesses julgamentos, né? Vai depender muito. Há uma incerteza em relação a isso. Eu já ouvi muitos advogados ontem dizendo que há possibilidade de registro de um novo candidato a vice, e outros acham que é bem improvável que os tribunais aceitem ainda uma substituição, considerando justamente esse prazo e essa resolução mais recente que foi adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu acho que não tem como a gente definir muito bem qual que vai ser a decisão do Tribunal Regional aqui, e também, se for o caso, ser levado até o TSE. Acho que vai depender ainda, vamos ter que esperar, de fato, a decisão da Justiça, qual é a interpretação que vai ser feita. Fabiano, o repórter Rafael Mesquita acompanhou agora pela manhã a inauguração de CIMEIS pelo prefeito Paulo Garcia e, claro, o assunto foi também falado. O Rafael questionou o prefeito sobre isso. O que disse o prefeito, Rafael? Geraldo, o prefeito Paulo Garcia criticou o vereador Tairone de Martino por oficializar a Justiça Eleitoral o pedido de renúncia da vice-candidatura na chapa do PT ao governo do Estado. Segundo Paulo Garcia, os fatos são muito graves e
fazem surgir também a verdade sobre o caso. Paulo Garcia acredita, Luiz Geraldo, na existência de forças políticas opostas ao PT que estariam interferindo no processo eleitoral. Mesmo assim, preferiu não citar nomes. Quanto à questão jurídica, da legalidade ou não da candidatura de Antônio Gomide, a partir de agora, Paulo Garcia disse que não cabe a ele opinar, e sim à Justiça Eleitoral e também ao Partido dos Trabalhadores. Paulo Garcia, então, Luiz Geraldo e Fabiana, bastante irritados, demonstrou bastante irritado com a postura do vereador Tairone de Martino com relação a esse caso, Luiz. Bom, Fabiana, não poderia ser diferente nessa reação que teve com o início exatamente numa briga entre os dois, né? Entre o prefeito Paulo Garcia e o vereador, a votação de IPTU aqui em Goiânia, de mudanças de alíquotas do IPTU e do ITU, culminando com essa situação toda, né? Luiz Geraldo, o PT tem levantado suspeitas a respeito de influência e alguma articulação de adversários do PT, especialmente do governo estadual, no sentido de fazer com que o Tairone desistisse. De fato, os governistas admitem que houve algumas conversas, que houve articulações, mas há um peso grande também do comportamento do prefeito de Goiânia, do prefeito Paulo Garcia, em toda essa história, né? Houve a questão da votação do IPTU, o PT poderia ter deixado muito bem para depois, já que o prefeito tinha ganhado a votação, podia ter deixado para depois a suspensão do vereador, mas não, houve uma suspensão imediata dele, depois houve a exoneração dos comissionados indicados por ele na prefeitura, e depois o prefeito ainda deu uma entrevista fazendo críticas ao Tairone. Tudo isso, querendo ou não, serviu de justificativa para que o Tairone saísse, desistisse de disputar na chapa majoritária. Então, acho que houve uma pouca sensibilidade política aí do prefeito e de seu grupo nessa história toda. Pode ser que tenha havido influência de governistas, sim, mas eu acho que o Paulo também deu um empurrãozinho nessa história toda. Fabiana, um bom dia para você. Até amanhã. Um ótimo dia a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.